sou a Judo Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Irmã da Sombra, da autora Lucinda Riley. Esse livro foi publicado pela editora Arqueiro, é o terceiro volume da série As Sete Irmãs. Eu já li os outros dois, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Nesse livro nós vamos conhecer a história da Estrela, a mais pacata, a mais submissa das irmãs. Passalte era um homem muito rico e adotou 6 filhas. Na verdade, a sétima a gente ainda não tem notícias dela. E cada uma dessas meninas, dessas crianças, ele adotou em lugares diferentes do mundo. Antes de falecer, ele deixou cartas para cada uma delas, explicando a sua verdadeira origem. Ele deixou nessas cartas as coordenadas de onde elas poderiam encontrar mais pistas para saber a verdadeira origem de cada uma delas. As coordenadas da Estrela levaram ela para uma livraria de obras raras, de livros raros no centro de Londres. Como a Estrela já mora em Londres, para ela foi mais fácil. E ela sofreu muito com a morte do pai dela, com a notícia do pai dela, ela sofreu muitas semanas, assim, não conseguia fazer nada, que ela sempre foi muito quietinha, muito submissa e sempre morou com a outra irmã dela que tomava a frente de tudo. Mas então finalmente ela decidiu ir atrás da verdade e saber quem realmente ela é, achar um propósito de vida para enfrentar a tristeza que ela está sentindo. A Estrela vai conhecer o Orlando, que é o proprietário dessa livraria. O Orlando é um cara muito excêntrico, muito na dele, só que ela acabou gostando dele. Ele vai apresentar para a Estrela o diário da Flora. A Flora foi uma mulher que viveu há mais de 100 anos atrás e depois de começar a ler esses diários, toda a história de vida da Flora, a Estrela vai perceber que tem alguma ligação com a própria vida dela, que pode ter alguma ligação, só que ela não sabe qual que é esse elo que liga a vida das duas. Então, nesse momento, a gente vai voltar na história, mais de 100 anos atrás, na Inglaterra, e é isso que me fascina na narrativa dessa autora. Para quem não sabe, eu já falei milhares de vezes aqui no canal, a Lucinda Riley é a minha autora favorita de romance, porque ela tem tudo no mesmo livro, ela mistura amor com romance contemporâneo e romance de época. Não somente romance de época, que às vezes me dá uma preguicinha de ler só de época. Mas ela sempre mistura as duas histórias, com histórias de antepassados, de sagas familiares, e ela começa lá e vem trazendo essa história até os dias atuais. Então, voltando, a história da Flora, a Flora sempre foi uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, ela era a filha preterida na casa dela e ela era conformada, ela sabia que a irmã dela era mais bonita, que a preferência na casa dela era pela irmã dela e ela sempre aceitou numa boa isso. Até que acontece algumas reviravoltas na vida da família dela e ela acaba indo morar com ela acaba sendo apadrinhada por uma mulher muito rica e muito influente em Londres. E essa mulher tinha amizade até com o rei da Inglaterra. Então aqui no meio dessa história a gente vai ver, além dos personagens criados pela Lucinda Riley, ela coloca muitos personagens históricos nas suas histórias. Todas elas, a maioria das que eu já li até hoje, principalmente aqui nas Sete Irmãs, tem personagens históricos. E no caso desse livro, a gente vai ter algumas histórias do rei na época, o rei Eduardo, a amante do rei, que é essa madrinha que acabou pegando a Flora para deixar debaixo das asas dela, e principalmente a Beatriz Potter, uma autora ilustradora infantil que fez muito sucesso em Londres no passado. E até hoje as histórias dela são muito famosas. O personagem principal dela é o Peter Rabbit. Eu vou deixar a imagem aqui em cima pra vocês. Se vocês baterem o olho na imagem, vão saber do que eu tô falando. Eu já tinha assistido o filme da Beatriz Potter e fiquei encantada com a história dela. Foi um dos melhores filmes que eu já vi de memórias, de histórias reais. Ela sofreu muito, ela viveu no campo, ela tinha um amor assim, absurdo pelos animais, pela natureza, e a Beatriz vai ser amiga da Flora aqui nessa história. É apaixonante essa história, não tem como não amar essa história, não tem como não amar as histórias da Lucinda Riley. São maravilhosas, são encantadoras. Finalmente, depois de ler todos os diários da Flora, a Estrela vai ficar assim, apaixonada por essa mulher que existiu há mais de 100 anos, pela sua amizade com a Beatriz Potter, por tudo que ela enfrentou, por tudo que ela viveu, e ela finalmente vai descobrir qual é a ligação dela com essa mulher, se tem realmente uma ligação, e ela vai acabar mudando o seu jeito de ser, o seu jeito de encarar a vida, de lidar com as pessoas. É uma história de superação também, a Irmã da Sombra, porque o próprio nome já diz, a Irmã da Sombra. A Estrela sempre viveu à sombra da irmã dela. Sempre viveu à sombra de outras pessoas. Ela não tinha uma personalidade definida, ela não tinha vontade própria. E a partir do momento que ela conhece a história da Flora, toda a cabeça dela vai mudar e suas atitudes também.
Enfim, é uma história incrível, maravilhosa, é grandinha, são 500 páginas, mas você não percebe a história porque ela flui muito, muito rápido, você é envolvida, você é levada para o século passado e curtindo aquelas paisagens, aqueles lugares bucólicos, aqueles jardins maravilhosos, o romance entre a Flora e o... que eu esqueci agora o nome dele, mas o rapazinho aqui da história, o mocinho aqui da história, é um encanto, gente, vocês precisam ler. Dá pra ler tranquilamente apenas esse volume, se você não tem os outros dois, mas você vai ter outra percepção da história se você já conhecer desde o primeiro livro a história das 7 irmãs. O primeiro livro se passa no Rio de Janeiro, onde vai ser as coordenadas da primeira irmã, o segundo livro é na Noruega e esse aqui é em Londres. Eu super indico os livros da Lucinda Riley, qualquer um que seja, qualquer livro que ela lançar, eu tô lendo, eu sempre vou ler, eu amo essa autora. Então é isso, se você gostou dessa resenha, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal, se inscreve aqui para ficar de olho em todas as novidades. É isso, beijo e até o próximo vídeo, tchau!